Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Nós estamos de volta e hoje eu quero falar sobre 3 livros lançados aí pela editora Atos, que é falando sobre os segredos da Bíblia, de Kevin J. Conner. Vem comigo aprofundando nas Escrituras. Olá, queridos! Hoje eu quero falar sobre esses 3 livraços aqui, lançados pela editora Atos. São 3 livros de uma série sobre segredos da Bíblia, que tem como autor Kevin J. Conner. Aqui eu tenho Os Segredos do Tabernáculo de Moisés. Eu tenho aqui Os Segredos do Tabernáculo de Davi. E eu tenho aqui Os Segredos do Templo de Salomão. São 3 livraços lançados aí pela editora Atos. Esses livros são do Kevin J. Conner. Se você quer estudar sobre o Tabernáculo de Moisés, todos os detalhes, todas as minúcias, você precisa ler Os Segredos do Tabernáculo de Moisés. Esse é um livro com 150 páginas. E esse livro está tratando aqui sobre o Tabernáculo de Moisés. Aqui nós temos a Arca da Aliança, a mesa dos pães da presença, o candelabro de ouro, o altar de incenso e o sumo sacerdote, a estrutura do tabernáculo, as cortinas e as coberturas, as entradas do tabernáculo, o pátio externo, a entrada do pátio, o altar de bronze, a bacia de bronze, a nuvem de glória. Então são esses assuntos que serão tratados aqui nesse livro, Os Segredos do Tabernáculo de Moisés. Esse livro é um livraço tratando desse assunto, não pode faltar na tua biblioteca. O segundo da série, aqui que eu quero te apresentar, é O Segredo do Tabernáculo de Davi. Muito interessante. Se você quiser estudar sobre o Tabernáculo de Davi, você precisa adquirir esse livro, que tem aí 294 páginas. Aqui no sumário, nós temos a aplicação do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o Tabernáculo de Davi, estudo do termo, o contexto histórico de Atos 15, a importância da história de Davi, as 3 unções de Davi, a aliança davídica, na parte 2, o tabernáculo do culto davídico, 2 tabernáculos de Davi, reconstrução do tabernáculo de Davi, a convenção dos gentios, 2 tabernáculos reunidos em um só. Parte 3, nós temos a introdução do tabernáculo de culto davídico, como era no passado, Tabernáculo de Moisés no Sinai e Siló, a Arca da Aliança, de volta a Siló, cativeiro e jornadas da Arca, a Arca do Cativeiro, a preparação do Tabernáculo de Davi, a Arca elevada para o Tabernáculo de Davi, o dia da dedicação, 2 tabernáculos de Moisés e de Davi, percorram Sião, de acordo com a ordem de Davi, ordem de culto divina, breve história da música, a ordem dos cantores e músicos, títulos e epígrafes dos salmos, instrumentos musicais nos tempos bíblicos, a música falsificada de Satanás, a avaliação do poder da música, o tabernáculo no livro de Hebreus, o sacerdócio de Zadok, como os montes cercam Jerusalém, a arca do templo de Salomão, verdades teológicas no tabernáculo de Davi. Olha, são assuntos importantíssimos sobre o tabernáculo de Davi e não pode faltar. O terceiro da série é O Segredo do Tabernáculo, O Segredo do Templo de Salomão. Os Segredos do Templo de Salomão. Este livro, ele tem aí 286 páginas. E no sumário, nós vamos ver aqui que vai tratar por que estudar o templo, princípios de interpretação, os templos nas escrituras,
Explicação sobre o título e a forma de abordagem. As habitações divinamente inspiradas e os montes. O rei Davi, o rei Salomão e as habitações de Deus. O rei Davi, a revelação e o padrão do templo. As ordens do rei Davi com respeito à edificação do templo. O rei Salomão em toda a sua glória. A descrição geral do templo. Comparação geral entre o tabernáculo e o templo. Os edificadores e os trabalhadores do templo. As ofertas e os materiais para o templo. Propósito divino para o templo. Local da construção do templo. Edificando o templo do Senhor. As portas do santuário e do oráculo. O véu do templo. As medidas do templo. Os pátios do templo. O altar de bronze. O mar de bronze. As pias de bronze e seus suportes. O pórtico do templo. As duas colunas de bronze. Os candelabros de ouro. As mesas dos pães da presença. O altar de incenso. As janelas da casa. O oráculo santo. A arca da aliança. Os dois grandes querubins de oliveira. As câmaras superiores e as câmaras de tesouros. As câmaras dos sacerdotes. A dedicação do templo. Os 24 turnos e as ordens do templo. A visita da rainha de Sabá. Alguém maior do que o templo. O templo de Salomão, a história do templo. O templo de Zorobabel. O templo de Herodes. O ministério de Cristo da igreja com relação ao templo. O templo na visão de Ezequiel. O templo em Tessalonicenses. O templo em Apocalipse. Problemas de um templo na tribulação. O tabernáculo e o templo em Hebreus e no Apocalipse. Os tabernáculos de Moisés e de Davi. O templo de Salomão e a igreja. O significado dos números nas escrituras. Bibliografia das escrituras sobre o templo. É um assunto muito interessante. Esses livros, eles não podem faltar na tua biblioteca. Você que quer estudar sobre o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão, não pode faltar esses livros aí na tua biblioteca. Lembrando que se você for comprar esses livros, você não vai encontrar mais nessa capa, só se você comprar usado, mas ele já está com a nova roupagem, uma capa diferente. Então, esses livros não podem faltar na tua biblioteca, na biblioteca do estudioso sério das Sagradas Escrituras. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. E deixa aí também o teu comentário, o que você acha desses livraços aqui lançados pela editora Atos. Deus abençoe, fica na paz e um abraço.